Olá, estamos aqui para o estudo de mais uma lição, a última lição desse ano, a última lição desse trimestre, uma lição de muita importância, e então chegamos ao final desse ano de 2021. E nós iremos estudar a palavra do Senhor, vamos orar em nossos corações para que o Santo Espírito nos dê um entendimento da palavra do nosso Senhor. O tema diz assim: exaltando a cruz. Gálatas 6:14. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo essa importante declaração. Quando nós lemos esse texto nos vem à mente algo ruim, né? Nos vem à mente algo rude, algo cruel. A cruz é algo rude, é algo cruel. Não há beleza, né? Quando nós olhamos friamente para o texto, né? Não há como nos alegrar nessa situação de cruz, né? De sacrifício. Mas quando nós passamos a refletir melhor sobre o que significa a cruz, quando passamos a tentar entender o que Paulo quer nos dizer, então o nosso pensamento melhora, né? Então a nossa mente se abre, nós podemos entender que é por causa da cruz de Cristo, é por causa do sacrifício de Jesus que eu e você passamos a ter a oportunidade de uma nova vida. É por causa da cruz de Cristo que eu e você passamos de perdidos pecadores, né, a pessoas resgatadas, a pessoas que estavam para a perdição eterna, agora tendo a oportunidade da vida eterna, né? Enquanto nós procuramos entender, então, o sacrifício de Cristo na cruz, procuramos entender esse contexto, a sua ressurreição, nós podemos, então, ver a eficácia da cruz, né? A importância da cruz no contexto, porque foi o meio pelo qual Deus, né, usou através do plano da redenção que foi feito antes da fundação do mundo. Foi por meio da cruz que Cristo, que Deus pôde resgatar o ser humano caído, pôde livrar o ser humano, né, da morte e do pecado eterno, né? Então foi por meio da cruz, né? Foi por meio da cruz também que nós obtivemos a vitória sobre o pecado, sobre o mundo e o diabo, né? Por causa da morte de Cristo. A vitória de Cristo também é a nossa vitória, né? Então, por meio da cruz de Cristo, nós obtivemos o perdão. Por meio da cruz de Cristo, obtivemos a justificação e a redenção, né? A salvação, o direito à salvação. E por causa dela, nós deixamos de ser escravos do pecado, agora passando para uma nova vida, né? É por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que o homem tem poder. Quando aceitamos esse sacrifício por nós, os méritos de Cristo, o homem tem poder de vencer a carne, o diabo, né? O nosso ego, o nosso, vamos dizer assim, o nosso eu, vencer o mundo, vencer a Satanás, né? Então é por causa da cruz de Cristo que podemos ter a oportunidade de desfrutar de uma nova vida, né? Antes vivíamos uma vida no pecado e agora vivemos uma vida para Cristo, uma nova realidade de vida onde Cristo é o centro da nossa vida, né? Essa é a verdadeira vida cristã, quando Cristo é o centro da nossa vida, quando Cristo ele é o primeiro lugar da nossa vida, né? Ele está no primeiro lugar da nossa vida. Então Paulo ele podia falar com convicção sobre isso, né? Sobre o sacrifício de Cristo, ele poderia falar com convicção sobre a cruz de Cristo, né? Sobre o que é se sacrificar verdadeiramente, né? Porque ele tinha motivos também para se gloriar na cruz de Cristo, né? Ele poderia falar com convicção sobre se gloriar na cruz de Cristo, porque Paulo era uma pessoa e de repente se tornou outra, porque ele poderia se gloriar,
porque foi somente por meio do sacrifício de Cristo que Paulo se transformou em quem ele se tornou, né? Um grande evangelista, uma pessoa transformada. Somente o sacrifício de Cristo teve o poder de transformá-lo, né? De uma pessoa hipócrita, perseguidora, de uma pessoa, vamos dizer assim, de um fariseu perseguidor, né? De uma pessoa soberba. Então ele passou a ser um verdadeiro cristão, passou a ser um verdadeiro servo de Jesus. Tudo isso foi possibilitado por meio da morte de Cristo na cruz, né? E por isso a vida e a morte de Cristo é o tema central da Bíblia, né? É o tema central da palavra de Deus, porque a morte de Cristo é que nos dá o direito à salvação. A remissão dos nossos pecados, né? Por meio, então, da morte de Cristo. E por isso hoje nós também devemos, assim como o apóstolo Paulo, nos gloriar, né? Não na nossa própria força, não na nossa própria sabedoria, não em nós mesmos, mas devemos nos gloriar em fazer a vontade de Deus. Devemos nos gloriar na vontade de Deus, devemos nos gloriar nos méritos de Cristo, né, que morreu por cada um de nós. Nós não devemos nos gloriar na nossa própria força, né? Até Paulo fala assim, ó, longe de mim gloriar-me em mim mesmo, né? Mas devo me gloriar a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos nos gloriar nos méritos de Cristo, que morreu por cada um de nós. E a cada dia precisamos, então, crucificar o nosso eu. A cada dia precisamos, então, crucificar, né, a nossa vida para esse mundo, significando que devemos morrer para o mundo e vivermos para Deus, né? Morrer para o mundo, viver para Deus. E Paulo já dizia, né? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo, em seu sacrifício, lá na cruz do Calvário, trouxe a salvação a cada um de nós, né? Trouxe a salvação a todo ser humano, indistintamente. E esse é o evangelho que devemos pregar. O evangelho de libertação, o evangelho de salvação, um evangelho de esperança, né? A boa nova de salvação a toda a humanidade. Essa é a esperança de todo cristão. E essa é a mensagem que devemos levar a todas as pessoas ao nosso redor. Diz assim o Espírito de profecia. Suspenso na cruz, Cristo era o Evangelho. Será que os membros da igreja não irão manter os olhos fixos no Salvador crucificado e ressurgido, em quem se centraliza nossa esperança de vida eterna? Então nós devemos estar sempre olhando constantemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos desviar a nossa fé, o nosso olhar de Cristo. Esta é a nossa mensagem, nosso argumento, nossa doutrina, nossa advertência ao impenitente, nosso consolo para os tristes, a esperança de todo crente. O primeiro tópico nos fala o significado de um ministério capaz. A letra A. O que é notável no ministério de Paulo? 2 Coríntios 3, 2, 6 a 9. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Depois você pode ler o restante desse texto, onde Paulo fala aqui sobre os filhos de Israel, né? E como nós devemos seguir como filhos de Deus. Ele nos fala que nós somos cartas, né, abertas diante das pessoas. Paulo aqui nos fala que nós somos, então, representantes de Cristo aqui nessa terra. Ele nos fala que estamos perante as outras pessoas como influenciadores, né? E ele nos adverte que não adianta termos o conhecimento se nós não vivemos, se não vivermos essa verdade que nós conhecemos, né? Não adianta ter a letra fria da lei, porque a letra da palavra mata, né?
mas precisamos viver uma vida no Espírito. E essa foi a diferença do ministério de Paulo. Paulo pregava e vivia, né, a palavra. E fazendo um contraste da sua vida com os falsos mestres, nós podemos ver isso, né? Os falsos mestres do seu tempo. Os falsos mestres do seu tempo viviam apenas da letra, né? Falavam aquilo que não cumpriam. E Paulo procurava viver, né, a palavra de Deus no seu dia a dia, na prática, né, nos seus relacionamentos. E enquanto os falsos mestres, eles não viviam de acordo com a palavra de Deus, né? A vida desses falsos mestres se chocavam frontalmente contra a palavra do Senhor, né? E eles viviam de uma forma, vamos dizer assim, viviam na carne, né? Viviam produzindo frutos da carne, uma vida de desagrado em relação a Deus. Agora Paulo entendeu, na vida anterior ele era dessa forma, mas a partir do momento que ele aceitou a Jesus como seu Salvador, ele entendeu que a sua vida deveria ser diferente. Ele sabia que deveria dar um bom exemplo, um bom testemunho onde ele fosse. Sabia que a palavra de Deus deveria transformar seu coração, né? E ele sabia o poder da influência que ele agora, como um verdadeiro cristão, deveria ter, né? A influência que nós devemos ter sobre as pessoas. Influência para o bem ou influência para o mal, né? Então Paulo entendia que, como cartas vivas de Cristo, precisamos ter uma mudança de vida. E essa mudança de vida, ela vai ter influência na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? As pessoas que estão ao nosso redor, elas devem ser influenciadas para o bem ou para o mal, né? Por isso nós precisamos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. E hoje existem muitos pregadores, existem muitos que se dizem da obra do Senhor, mas que não pregam a verdade, ou pregam meias verdades, ou apenas pregam, mas não vivem essa verdade, né? Mas uma das melhores formas de ganharmos pessoas para Cristo é através do nosso exemplo, é através de mostrarmos, né, um procedimento correto na nossa vida, né? Então, através da nossa influência, através do nosso exemplo de vida, podemos ganhar almas para Cristo, né? E por meio da prática da verdade da palavra de Deus é que Paulo teve um ministério notável. Foi por isso que o apóstolo Paulo teve um bom ministério, um ministério que trouxe, né, evidência mostrando a vida de Cristo na sua própria vida, né? Então Paulo, ele dava ali um exemplo de bom cristão, né? E ao praticar a verdade do Senhor, ele influenciava a muitas pessoas, né? Trazendo a salvação para a vida das pessoas naquele momento ali, naquela região. Embora exista hoje muitos pregadores, há grande escassez de ministros santos e capazes, homens cheios do amor que havia no coração de Cristo. O orgulho, autoconfiança, amor ao mundo, crítica, amargura, inveja são os frutos produzidos por muitos que professam a religião de Jesus. A vida dessas pessoas, em nítido contraste com a vida do Salvador, frequentemente dá triste testemunho do caráter da obra ministerial sob a qual se converteram. Um homem não pode ter maior honra do que ser aceito por Deus como um ministro evangélico capaz. Mas aqueles a quem o Senhor abençoa com poder e sucesso em sua obra não se vangloriam, reconhecem a total dependência dele, percebendo que não têm poder em si mesmos. Então era isso que acontecia com o apóstolo Paulo. Paulo sabia da influência que deveria ter, do bom testemunho que deveria ter, mas sabia que até esse bom testemunho que ele tinha era produzido pelo Espírito Santo na sua própria vida, né? Ele entendia a sua real dependência de Deus, né? Real e total dependência de Deus, para que a sua obra ali de evangelização pudesse ser eficaz. Foi por isso que Paulo teve um ministério notável, né? Um ministério de êxito, porque dependia totalmente de Cristo, deixando que Cristo escrevesse em sua própria vida, né? O exemplo, a atração
para salvar almas, a atração para trazer almas aos pés de Cristo para a salvação. E em contraste, nós vemos aqui o exemplo dos falsos mestres, né? Até é o tema da letra B. O que aconteceu na Galácia, que revelou uma falta de compreensão do verdadeiro ministério por parte dos falsos mestres. Gálatas 6, 12 e 13. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na carne. Então nós vemos aqui o exemplo de Paulo e a diferença de Paulo para aqueles falsos mestres, né? Perdão. Os falsos mestres, eles... Aqui o tema abordado sobre a circuncisão. Então os falsos mestres, eles queriam viver apenas de aparência, né? Uma religião apenas de aparência. Forçavam os outros a praticarem essa tradição, né? Mas eles mesmos não obedeciam a palavra do Senhor, né? Será que nós estamos assim? Estamos seguindo o exemplo de Paulo, convertido, ou dos falsos mestres? Precisamos meditar, né? Porque viver de aparência é um grande perigo, né? Então, o crente que vive apenas de aparência não honra a Deus. Um crente que só faz a capa, como diz assim no ditado, né? Faz a capa, mostra a aparência para os outros, uma fachada, mas na vida real ele não aceita o verdadeiro evangelho. Na vida real, ele não vive o verdadeiro evangelho, né? Então, esses falsos mestres, né, eles induziam e obrigavam os gentios a praticarem a circuncisão, ao se converterem ao cristianismo, mas a sua religião não era verdadeira, né? Era uma religião apenas de fachada, uma religião de hipocrisia, né? Eles não obedeciam verdadeiramente à palavra do Senhor. Eles eram desobedientes, mas gloriavam-se apenas na aparência. Gloriavam-se apenas no seu eu, né? No seu próprio eu. Gloriavam-se nas obras da carne, na sua competição, na sua soberba. É por isso que a palavra de Deus nos vem aqui, nos advertindo que devemos evitar esse tipo de procedimento. Mas devemos agora observar o procedimento do apóstolo Paulo e, assim como ele, também sermos cartas vivas, pessoas que expressam a vida de Cristo no dia a dia, que dão um bom exemplo para a salvação de outras almas. O segundo tópico da lição nos fala sobre apresentando a crucifixão. A letra A, explique o que acontece quando levamos o coração e a mente a contemplar o sacrifício de Cristo por nós. João 1, verso 9. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, quando nós contemplamos a cruz de Cristo, quando tiramos um tempo para refletir sobre o sacrifício de Cristo em favor da humanidade, em nosso favor, né? Nós podemos perceber, nós iremos perceber quão maligno é o pecado, né? O pecado é tão maligno a ponto de Cristo ter que receber sobre si o pecado de toda a humanidade e ter que entregar a sua própria vida por cada um de nós, né? O nosso pecado matou o Salvador. Então, o pecado é maligno quando nós paramos para ver, para meditar sobre a crucificação de Cristo. Vemos que o pecado é maligno, né? Causa a morte. Mas, por outro lado, nós podemos ver que a cruz de Cristo revela e demonstra o amor de Deus por cada um de nós. A cruz de Cristo também revela que Cristo confirmou a guarda da lei, né? Da lei moral dos 10 mandamentos. Não tirou nem um tio, nem um jota, né? Mas observou a lei como ela deve ser observada. E, por outro lado, nós também podemos ver que foi por meio da cruz de Cristo que deixamos de ser escravos do pecado, né? Foi por meio da cruz de Cristo que passamos a ser filhos de Deus, né? Por meio da cruz de Cristo,
nós temos a oportunidade de desfrutar uma nova vida com Deus, né? É por meio de Cristo que temos a oportunidade do perdão, da justificação, da salvação, né? Cristo, ele nos reconcilia com Deus, com o Pai. Então, é por meio de Cristo que essas obras são reveladas a nós, né? Por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós paramos para pensar, refletir, então nós começamos a entender todo o contexto da cruz, né? E diz assim o Espírito de profecia: se os pecadores puderem ser levados a contemplar fervorosamente a cruz, se puderem obter uma visão completa do Salvador crucificado, perceberão a profundidade da compaixão de Deus e a malignidade do pecado. A morte de Cristo comprova o grande amor de Deus pelo homem. É nossa garantia de salvação. Remover a cruz do cristão seria como apagar o sol do céu. A cruz nos aproxima de Deus, nos reconciliando com Ele, com a abnegada compaixão do amor de um pai. Jeová olha para o sofrimento que o Filho suportou para salvar a raça da morte eterna e nos aceita no amado. Sem a cruz, o homem não poderia ter união com o Pai. Todas as nossas esperanças se apoiam nela. Dela resplandece a luz do amor de Deus. Dela resplandece a luz do amor do Salvador. E quando ao pé da cruz o pecador olha aquele que morreu para salvá-lo, pode se alegrar plenamente, pois seus pecados estão perdoados. Ajoelhando-se com fé sob a cruz, ele chega à mais exaltada posição que um homem pode alcançar. Ajoelhando-se com fé sob a cruz, ele chega à mais exaltada posição que o homem pode alcançar. Pela cruz aprendemos que o Pai Celestial nos ama com um amor infinito. Então nós vemos aqui, né, que também por causa da crucificação de Cristo, nós alcançamos uma posição exaltada, né? Agora, por meio do sacrifício de Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus e quando nos ajoelhamos ao pé da cruz, né, nos chegamos, então, à posição mais exaltada que um homem pode alcançar. A letra B. O que o apóstolo Paulo enfrentou ao apresentar a mensagem da cruz? O que o apóstolo Paulo enfrentou ao apresentar a cruz? A pregar sobre Jesus, né? E este crucificado? 1 Coríntios 1, 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, ao pregar sobre a cruz de Cristo, um Salvador crucificado, né, escandalizou a muitos, né, sofreu perseguições, né, dificuldades, oposição por causa da mensagem do evangelho que ele pregava, né? Sofreu descrédito, oposição por parte de muitos, né? Como pode um Deus, um Salvador crucificado, como pode um Salvador passar por toda essa vergonha, né? Aos olhos do mundo, isso era vergonhoso, né? Aos olhos da sabedoria humana, esse Salvador não tinha crédito nenhum, né? Morrer assim de forma vergonhosa, né? E essa mensagem, que era loucura para os homens que se achavam sábios, né? Segundo a sabedoria humana, mas para aqueles que creem é a salvação em Cristo Jesus, né? Então era um escândalo pregar essa mensagem. Nos nossos dias talvez é fácil, né, entendermos o sacrifício de Cristo, mas no tempo de Paulo era mais difícil, era mais complicado, né? Como pode uma pessoa se deixar morrer, né, por uma situação tão desprezível, né? Por um ato vergonhoso, né? Então Paulo ele sofreu oposição por acreditar e pregar esse evangelho, né? Mas mesmo assim ele não deixou de pregar, não deixou de viver o evangelho, não deixou de pregar a vida de Cristo e a morte de Cristo. E precisamos seguir o seu exemplo também, né? Como verdadeiros cristãos, né? Então Paulo ele sofreu por apresentar a cruz de Cristo,
a graça de Cristo em favor da humanidade. E hoje também, em nossos dias, nós iremos enfrentar oposição. Em nossos dias também enfrentaremos oposições, sofreremos descréditos, mas nós não devemos desistir de pregar o Evangelho do Reino. Diz assim o Espírito de profecia: para a mente de muitos de hoje, a cruz do Calvário está cercada de santas memórias. Sagradas lembranças estão ligadas às cenas da crucificação. Mas na época de Paulo, a cruz despertava sentimentos de repulsa e horror. Defender alguém que havia encontrado a morte na cruz, como o Salvador da humanidade, obviamente despertaria o ridículo e a oposição. Paulo sabia muito bem como os judeus e os gregos de Corinto considerariam sua mensagem. Pregamos a Cristo crucificado, admitiu ele, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Entre os ouvintes judeus havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava prestes a proclamar. Já na avaliação dos gregos, suas palavras soariam como uma tolice absurda. Ele seria considerado fraco por tentar mostrar como a cruz poderia ter qualquer relação com a elevação da raça ou a salvação da humanidade. O terceiro tópico nos fala sobre mais poderoso do que pensamos. A letra A, diante da oposição, o que Paulo não apenas pregou, mas realmente exaltou ao máximo, Gálatas 6:14, e por quê? Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então nós vemos aqui, irmãos, Paulo, mesmo diante da oposição, não deixou se intimidar, né? Não deixou se amedrontar, mas ele exaltou ao máximo a cruz de Cristo, né? Exaltou ao máximo o sacrifício de Cristo em favor da humanidade, em favor da raça caída. Então nós temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo, né? Mesmo para gregos e para judeus que achavam estranho, né, um Salvador crucificado, né? Achavam estranho que alguém crucificado fosse o Salvador. Mesmo assim, Paulo continuou resoluto, pregando o Evangelho, pregando sobre a graça de Cristo, o seu sacrifício em favor de cada um de nós, né? E Paulo, ele não se gloriava em si mesmo, né? Mas se gloriava na cruz de Cristo. Se gloriava em pregar o Evangelho de Cristo. Se gloriava em pregar a graça de Cristo, né? Mais e mais, né? Agora, mais e mais ele pregava, mostrando o amor de Deus revelado na cruz em favor da humanidade, né? Então, Paulo, ele mostrava, então, aos seus conterrâneos, né? As pessoas que estavam ao seu redor, aos gregos, aos gentios, a todas as pessoas, né? O amor de Deus revelado na cruz. E nós hoje que vivemos nos últimos dias, o que devemos fazer? Pregar essa mesma mensagem. Exaltar a cruz de Cristo, né? Nós não devemos ser diferentes de Paulo, mas mostrarmos a palavra do Senhor como ela é. Exaltarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mostrando que é por meio daquele sacrifício, dos méritos de Cristo, que alcançamos, por causa do seu sacrifício, é que alcançamos a salvação. Então nós precisamos pregar o Evangelho, né? Mostrando o poder do sacrifício de Cristo em favor da humanidade, em favor da salvação da humanidade. Devemos mostrar às pessoas a malignidade do pecado e também mostrar que por meio dos méritos de Cristo, lá na cruz do Calvário, nós alcançamos a salvação, alcançamos a redenção, né? Mostrar que é uma bênção ter sempre em mente a cruz de Cristo. Diz assim o Espírito de profecia, da letra A. Para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Desde que havia sido impedido em sua carreira de perseguidor contra os seguidores do Nazareno crucificado, nunca cessou de se gloriar na cruz. Naquela época havia recebido uma revelação do infinito amor de Deus, conforme exposto na morte de Cristo, e operou-se uma maravilhosa transformação na vida.
que harmonizou todos os seus planos e propósitos com o céu. Dali em diante, Paulo era um novo homem em Cristo. Por experiência pessoal, sabia que quando um pecador, uma vez contempla o amor do Pai, conforme visto no sacrifício do seu Filho, e cede à influência divina, ocorre uma mudança no coração e dali em diante, Cristo é tudo em todos. A cruz, exalte-a. E no ato de exaltá-la, você ficará surpreso ao descobrir que ela eleva e dá apoio a você. Olha que maravilhosa mensagem. Em meio à adversidade, privação e tristeza, ela lhe servirá de força e de cajado. Você descobrirá que tudo depende de misericórdia, compaixão, simpatia e amor inexprimível. Isso será uma promessa de imortalidade para você. Olha que bênção, né? As promessas que nós alcançamos por meio do sacrifício de Cristo, por meio da cruz de Cristo, né? Quando nós nos apoderamos dessa mensagem, essa mensagem é uma proteção, é uma misericórdia, é uma compaixão para nós também, né? E assim nós também alcançamos a salvação por intermédio do amor de Cristo, de Deus revelado lá na cruz do Calvário. A letra B. Como o salmista explica a conquista da cruz? Então, ali na cruz se encontrou, né, todo o amor de Deus. Ali na cruz se encontrou a misericórdia de Deus, se encontrou a verdade, a justiça, a verdadeira justiça de Deus. Salmo 85, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram, né? Então, amor e justiça ali, né, se encontraram na cruz de Cristo. Misericórdia e verdade se encontraram. Parece coisas que são antagonistas, né? Coisas que são contraditórias, né? Justiça e paz nesse mundo, meio difícil, né? Justiça e misericórdia nesse mundo é meio difícil, né? E vamos dizer assim, misericórdia e verdade, né? Justiça e paz nesse mundo, que é produzida por esse mundo, sabemos que não é perfeita, né? É impossível para o homem produzir verdadeira justiça, é impossível para o homem produzir verdadeira misericórdia, mas isso é possível pelo amor de Deus, né? Então, por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, que é a verdadeira justiça, que Ele é a verdadeira misericórdia, então, esses atributos foram trazidos para o ser humano, né? Em forma de bênçãos, né? Ser feita uma verdadeira justiça e ser feita a verdadeira misericórdia. Só Deus, né, que pode fazer isso. Porque quando nós tentamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, né, com a nossa própria força, nada dá certo, né? Nada dá certo. Mas a verdadeira justiça, a verdadeira misericórdia que se encontraram ali na cruz, ela por meio de Cristo é capaz de salvar cada um de nós, né? Porque Cristo é a verdadeira justiça, porque Cristo é a verdadeira misericórdia, Ele é o verdadeiro amor, Ele é a verdadeira paz, né? Que o ser humano precisa. Agora, o ser humano carnal não pode produzir verdadeira justiça, não pode produzir verdadeira misericórdia, não pode produzir verdade, né? Mas em Deus tudo isso é possível, né? Então foi no sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, que tudo isso foi trazido para o homem. Todas essas bênçãos foram possibilitadas ao homem, né? A verdadeira justiça e a verdadeira misericórdia, né? A morte de Cristo, então, foi a verdadeira justiça e a verdadeira misericórdia, foi a verdadeira verdade, né? Vamos dizer assim, e a verdadeira paz em favor do ser humano que tanto precisa, né? Mas só nós vamos encontrar tudo isso em Deus, em Cristo Jesus. Quando o pecador vê Jesus como ele é, um Salvador todo compassivo, esperança e segurança se apoderam da alma. A alma desamparada se lança sem qualquer reserva sobre Jesus. Nenhuma dúvida persistente pode afastar a visão de Cristo Jesus crucificado. A incredulidade se vai. Esse sacrifício foi oferecido com o propósito de restaurar a perfeição original do homem. Sim, além disso, concede-lhe uma completa transformação de caráter, tornando-o
mais do que vencedor. Cristo declara: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Se a cruz não encontra uma influência em favor de si mesma, ela cria uma. Geração após geração, a verdade para cada época é revelada com a verdade presente. Cristo na cruz foi o meio pelo qual a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. É o meio que deve mover o mundo. O quarto tópico nos fala sobre uma perspectiva única, né? Uma perspectiva única. A letra A, como o ato de contemplar a cruz muda a nossa vida, João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Irmãos, quando nós contemplamos a cruz de Cristo, a nossa vida muda, né? Porque primeiramente nós somos atraídos a Ele, e essa atração tem o poder de transformar a nossa vida, né? Quando nós contemplamos a cruz de Cristo, nós vemos a malignidade do pecado. Nós vemos a consequência de termos transgredido a lei de Deus, né? Nós vemos então o verdadeiro, real caráter do pecado. Quando nós contemplamos a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus ali, nós vemos que Cristo nos leva à perfeita obediência. Nós vemos que Cristo pode nos levar à perfeita obediência à lei de Deus, porque Ele foi perfeito na sua obediência. E assim Ele pode também ajudar a todos os fracos pecadores, né, a alcançarem a verdadeira obediência da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Então, quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário, quando nós aceitamos os méritos de Jesus, do seu sacrifício, então nós também recebemos o perdão dos nossos pecados, né? E quando nós nos apegamos a Cristo, nós somos aceitos agora por Deus como filhos. Nós fazemos agora parte de uma grande família, né? Somos aceitos por Deus como filhos por intermédio do sacrifício de Cristo, né? E ao contemplarmos a cruz de Cristo, nós recebemos a graça de Deus, que é a salvação imerecida por meio de Cristo Jesus, né? Então, muitos são os benefícios daqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, daqueles que contemplam a cruz de Cristo, né? Então, nós vemos aqui que Deus traz, né, tudo aquilo que é necessário para a salvação do homem, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, por meio de Cristo, Deus traz tudo que é necessário para a salvação do homem, né? Porque a salvação de Cristo, para nós, é completa, né? Então, quando nós contemplamos a cruz, né, todas essas situações acontecem em nossa vida. Diz assim o Espírito de profecia: quando a mente é atraída para a cruz do Calvário, Cristo é discernido sobre a vergonhosa cruz por uma visão imperfeita. Por que ele morreu? Por causa do pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Então os olhos se abrem para ver o caráter do pecado. A lei está quebrada, mas não pode perdoar o transgressor. Ela é nosso aio, pedagogo, condenando ao castigo. Onde está o remédio? A lei nos leva a Cristo, que nos foi pendurado na cruz para que pudesse conceder sua justiça ao homem caído e pecador, e assim apresentar os homens ao Pai no caráter justo do Filho. Jesus vê a culpa do passado e declara o perdão, e não devemos desonrá-lo por duvidar desse amor. Esse sentimento de culpa deve ser depositado ao pé da cruz do Calvário. O senso da pecaminosidade envenena as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Agora Jesus diz: coloque tudo sobre mim, tirai seus pecados e lhe darei a paz. Não rejeite mais o respeito próprio, pois eu o comprei com preço do meu próprio sangue. Você é meu. Eu fortalecerei a vontade enfraquecida, removerei o remorso pelo pecado, e então conduza a ele o coração agradecido, tremente de incerteza, e apegue-se à esperança à sua frente. Deus aceita o coração quebrantado e contrito,
e estende a você o perdão gratuito. Ele se oferece para adotá-lo na sua família, dando-lhe graça para ajudá-lo na própria fraqueza. E o querido Salvador o guiará passo a passo, com a sua mão sobre a dele, permitindo-o conduzir. A letra B. Como isso afeta nossas atitudes e nos eleva espiritualmente, né? Como contemplar a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo nos afeta, né? Afeta nossas atitudes e nos eleva espiritualmente. Jó 23:16 diz assim: porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Então Deus usa as situações para nos transformar, né? As situações que muitas vezes até nos machucam, né? Do dia a dia, também Deus usa para nos moldar, para nos transformar, né? Então, quando nós passamos por lutas, por situações, por provas, nós devemos lembrar que Jesus também passou por provas, lutas, situações e tentações muito piores, muito maiores do que as nossas, né? Nós devemos lembrar também que Cristo também sofreu, né? Muito mais do que nós sofremos hoje em dia, né? E também, quando nós contemplamos agora a cruz de Cristo, o nosso espírito é transformado, né? As nossas vontades, as nossas tendências, né? O nosso espírito é transformado, né? Os nossos relacionamentos são afetados, né? Porque aceitamos a Cristo. E ao olharmos para a cruz de Cristo, até os nossos relacionamentos são afetados, né? São transformados, são curados, né? O nosso próximo é o maior beneficiado. E nós passaremos a amar até os nossos inimigos, né? Nós passaremos a viver o verdadeiro amor, porque Cristo também viveu o verdadeiro amor. Viveu o verdadeiro amor até pelos seus inimigos, quando lá na cruz do Calvário morria e ele pedia perdão, que Deus perdoasse os seus inimigos, né? Então, ao olharmos a cruz de Cristo, ela nos afeta, né? Trazendo uma transformação de dentro para fora também. Olhe a cruz do Calvário, contemple a vítima real sofrendo por você. O Filho de Deus foi rejeitado e desprezado por nossa causa. À plena vista da cruz, será que você consegue contemplar com os olhos da fé e os sofrimentos de Cristo e ainda contar a própria história de desgraça e provações? Consegue nutrir vingança no coração contra os inimigos, enquanto a prece de Cristo emana daqueles pálidos e trêmulos lábios em favor dos próprios ofensores e assassinos? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O quinto tópico nos fala sobre uma nova criatura. A letra A, como Paulo conclui essa epístola, Gálatas 5:15-18, que efeito essas palavras produzem nos Gálatas? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Deus de Israel. E sobre o Israel de Deus, né? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então Paulo, ele teve uma vida transformada por Deus, por Cristo, pelo Evangelho de Cristo. E ele estava trazendo agora essa mensagem aos Gálatas, né? Ele falou aos Gálatas, olha, eu trago no meu próprio corpo as marcas de ter aceitado a Jesus, né? As marcas da graça do Senhor Jesus. Então, Paulo ele faz um apelo aqui aos Gálatas para se tornarem uma nova criatura, né? Não por eles mesmos, mas porque aceitaram a ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Aceitando a ação do Espírito Santo nas suas vidas, eles se tornariam novas pessoas, né? Seriam transformados. Deixariam o velho homem, as obras da carne, para viverem em novidade de vida, né? Teriam uma nova vida, um novo proceder. O fruto do Espírito Santo seria implantado nos seus corações, né? E eles então teriam também as marcas de Deus, de Cristo, da graça de Cristo em suas vidas, né? E não viveriam mais para a carne, mas sim para Deus.
Conosco hoje também é da mesma forma, né? O apelo também se estende a cada um de nós nesses últimos dias, né? Quando nós andamos conforme a vontade de Deus, quando nós aceitamos, então, o chamado do Espírito Santo em nossas vidas, nós nos tornamos novas criaturas, né? Passamos a andar em novidade de vida e o Espírito Santo, então, implanta em nossos corações o fruto do Espírito, né? Que é paz, bondade, amor, alegria, longanimidade, benignidade, brandura, mansidão, fidelidade e temperança, né? Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós aceitamos então o agir de Deus em nossas vidas, quando contemplamos a Cristo na cruz do Calvário, nós somos levados a essa transformação pelo agir do Espírito Santo em nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele implanta em nossa vida o seu Espírito e nos tornamos novas criaturas, né? Deixamos o velho homem de lado e as obras da carne e vivemos uma vida para Deus, né? Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo e ele levou essa mensagem para a igreja de Gálatas, aos Gálatas, e essa mensagem chegou até nós hoje. E é o desejo de Deus que também sejamos transformados em uma nova criatura, né? Quando Paulo recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, isso fez dele uma nova criatura. Ele foi transformado, a verdade implantada na alma deu-lhe tanta fé e coragem como seguidor de Cristo, que nenhuma oposição poderia fazê-lo desistir, nenhum sofrimento o intimidava. As fervorosas palavras de súplica do apóstolo não foram infrutíferas. O Espírito Santo operou com grande poder e muitos cujos pés haviam se desviado por caminhos estranhos voltaram à primeira fé no Evangelho. Daí em diante permaneceram firmes na liberdade com que Cristo os libertou. Os frutos do Espírito revelaram-se na vida: amor, alegria, paz, longanimidade, brandura, bondade, fé, mansidão e temperança. Glorificaram o nome de Deus e muitos foram acrescentados ao número de crentes em toda aquela região. A letra B nos fala como essa epístola deve impressionar nosso coração. Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que dará o homem? Então, irmãos, essa mensagem que Paulo nos trouxe aqui aos Gálatas, naquele tempo e a nós, nesses últimos dias, essa mensagem que ele deixou registrada, essa mensagem de Deus, né? Ela deve impressionar nossos corações. Essa mensagem deve impressionar os nossos corações a termos uma mudança de vida, né? Em tudo que aprendemos nessa mensagem de Paulo aos Gálatas, deve ter um efeito, né, prático em nossas vidas. Um efeito prático que deve ser visto nos nossos relacionamentos, né? Lá na nossa casa, aqui na nossa casa, na nossa família, lá no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, né? Na sociedade. Tudo isso tem que ter um efeito prático, né? Onde as pessoas possam olhar para cada um de nós e possam ver Cristo na nossa vida. Possam ver Cristo através das nossas atitudes, né? Então, as verdades que nós aprendemos devem nos impressionar a tal ponto de que nos façam, né, entregar o nosso coração a Cristo, né? Que possamos deixar Cristo dominar o nosso coração, que possamos, como Paulo, nos gloriar em Cristo Jesus, né? Não na nossa própria força, não na nossa própria sabedoria, mas a cada dia que possamos nos crucificar também, né, para o mundo, morrermos para o mundo e vivermos para Cristo, vivermos para Deus, né? Que possamos, como diz aqui o texto, né, negar a nós mesmos, aos nossos desejos carnais, vivermos uma vida para o Espírito, né? Tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus, né? Para que isso aconteça, precisamos então do poder do alto.
Precisamos então do poder do Espírito Santo e que nesse novo ano que irá se iniciar para nós, que possamos fazer um novo compromisso com Deus, né? Não esperemos um novo ano, mas a partir de agora, né? A partir de hoje, façamos um novo compromisso com Deus para entrarmos no novo ano com uma nova perspectiva, um novo projeto diante de Deus, né? E o primeiro projeto deve ser a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, essas mensagens que nós aprendemos nessa lição, que elas possam nos impulsionar na direção, né, que Deus quer que cada um de nós tomemos, né? A direção de estar ao seu lado. A direção de colocar Cristo em primeiro lugar, né? Renunciar ao mundo, os seus prazeres, a carne, os hábitos do velho homem, mas vivermos para Cristo, né? Um novo homem em novidade de vida, né? Será que podemos nos admirar pelo fato de Paulo ter dito: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso privilégio também nos gloriarmos na cruz, assim como o privilégio de nos entregarmos totalmente àquele que se entregou por nós. Então, como a luz que brilha do Calvário em nossa face, podemos partir para revelar essa luz aos que estão em trevas, né? Então, essa mensagem que foi dada aos Gálatas, que se estende a cada um de nós, né? Que possamos reviver essa mensagem em nossa vida prática, dia a dia, que possamos deixar o fruto do Espírito nascer em nossos corações e que possamos a cada dia, né? Fazer com que a palavra de Deus seja glorificada diante das pessoas, de todas as pessoas, que possamos ser instrumentos de Deus para a salvação de outras almas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos a sua palavra e, através do seu Santo Espírito, nos dê a sua sabedoria. É o nosso desejo e a nossa oração para todos.